Oiê! Vim explicar um pouquinho a respeito da apometria psíquica transcendental e como é o curso de formação, tanto para que se possa atender outras pessoas, mas principalmente e fundamentalmente para que você utilize essa técnica, utilize-se dessa meditação para o autodesenvolvimento, para a limpeza de todo o seu campo energético, espiritual e a sua própria transformação. O que é esse curso? Ele é a junção de todos os princípios técnicos da apometria com a psicologia analítica, a psicologia junguiana e a própria espiritualidade, os embasamentos filosóficos, teóricos e os princípios fundamentais de toda a espiritualidade. Essa técnica surgiu aqui no Brasil em 1960, através de dois médicos, o Dr. Lacerda e o Dr. Luiz Rodrigues. Eles é que apresentaram esse recurso terapêutico, que se baseia da união dos comandos vocais do terapeuta com estalos de dedos e contagens numéricas. É isso que, na verdade, faz com que a terapia aconteça, faz com que se canalize, com que se direcione toda a energia, se condicione e se acesse todo o campo espiritual, transcendental e todas as cargas que a gente guarda no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. A ideia é justamente a gente limpar, harmonizar, transformar, purificar todo o nosso campo energético, o nosso campo emocional, espiritual, o nosso psiquismo, todo o nosso campo mental e fundamentalmente os nossos chakras. A gente sabe que a gente guarda, a gente armazena todos os nossos traumas, bloqueios, memórias, todas as nossas histórias de vida passada. Tudo isso está no nosso campo consciencial, tudo isso está registrado e armazenado nos nossos chakras. Então, para a nossa transformação, para a gente deixar de ser a personalidade, o ego, né, toda a nossa visão de mundo, tudo aquilo que a gente acredita ou pensa que somos, ou todos os nossos pré-condicionamentos. Se eu quero mudar isso, se eu quero transformar toda a minha visão de realidade, abrir novos caminhos, enfim, promover a minha expansão de consciência, a minha transformação, eu preciso limpar todo o meu campo energético, todo o meu campo consciencial. Eu preciso me proteger das energias espirituais que estão externas, que estão fora, que eu atraio ou que estão no meu campo quando eu baixo a minha frequência. Então a ideia e o princípio do curso é justamente esse, o de limparmos, harmonizarmos e transformarmos todo o nosso campo consciencial e de irmos retirando todas essas interferências, todos esses acúmulos, esses ataques energéticos e espirituais também externos, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa retirar todas essas interferências e manifestar a nossa essência, manifestar aquilo que a gente chama de consciência divina, ou eu superior. O objetivo do curso é trazermos essa consciência absoluta, trazermos essa conexão com o eu superior, com a consciência divina, com a centelha divina, que habita em nós, que é o meu espírito absoluto. Então eu quero gerar esse eixo, essa conexão com o eu superior, essa consciência que lida melhor com as adversidades da vida e que não oscila tanto, que não é tão inconsciente, inconsequente, dominado demais pelos impulsos, dominado demais pelo ego, que sofre interferência demais pelo meio, pela espiritualidade ou pelos ataques todos que possam acontecer. Então, a ideia é a gente defender o nosso próprio campo energético, espiritual, fortalecendo a nossa consciência, purificando, né, limpando todo o meu campo de consciência e promovendo também todas as minhas defesas e proteções, para que aí sim essa consciência superior, esse eu superior possa se estabelecer. A gente vai aprender também a criar campos de proteção, campos de força espiritual, energética, campos de proteção e blindagem magnética através das pirâmides, que é um preceito muito fundamental da apometria. Nós vamos aprender tudo a respeito dessa técnica, como ela se desenvolveu, como ela surgiu, as 12 leis da apometria, os princípios da apometria, como ela limpa com o campo emocional, espiritual, energético e principalmente do nosso campo psíquico. O nosso campo psíquico mostra todo o grande edifício que eu sou. Todas as minhas memórias, traumas, bloqueios, as minhas personalidades, as minhas histórias de infância, do arquétipo da criança, da adolescência,
né? Tudo aquilo que eu fui absorvendo, não só desta vida, mas de todas as minhas vidas passadas. Nós chamamos de personalidades de vidas passadas, esses fractais de consciência que trazem essas marcas, que trazem esses registros, esses pré-condicionamentos, né? Todo esse meu psiquismo de dor, de sofrimento, de ego desequilibrado, todas as minhas sombras, as minhas personalidades, aquilo que na psicologia analítica a gente chama de complexos, né? Ou arquétipo sombra. Então eu preciso lidar com tudo isso, eu preciso harmonizar todas essas minhas consciências, porque elas acabam sendo ativadas quando eu passo por uma dor, por um sofrimento, por uma limitação. Às vezes elas me bloqueiam demais, elas impossibilitam com que eu avance, com que eu me manifeste. Eu caio em impulsos de procrastinação, de insegurança, crítica, julgamento, não consigo me relacionar, não consigo ter prosperidade. Enfim, todo esse campo de consciência e do psiquismo humano. Claro, ele também está atrelado muito ao emocional, ao nosso mental, às nossas crenças, paradigmas, costumes, tudo aquilo que eu trago também do meu campo ancestral familiar, que é a minha própria raiz, para que sejam todos esses campos harmonizados. E aí sim a gente também vai começar a falar de todo o campo da espiritualidade, entender isso, entender o que são essas forças negativadas, entidades sombrias, magos negros, reptilianos, draconianos, elementais, magias todas sombrias, o que são os chakras. A gente vai passar pela mitologia da Umbanda, as entidades divinas, as entidades crísticas, né, os comandos crísticos, a Astacheran, a Grande Fraternidade Branca. Vamos estudar sobre o budismo, o taoísmo, vamos estudar sobre o hinduísmo, sobre os seres estelares, arcturianos, andromedanos, pleiadianos, sirianos. Vamos falar sobre o Egito, sobre os druidas. Enfim, passar por toda a base da espiritualidade, para que se tenha esse conhecimento, essa clareza. E fundamentalmente esses princípios filosóficos, que são simples e que sempre existiram em toda a humanidade. Essa é a visão de espiritualidade que a gente defende aqui e que a gente busca como ideologia. Depois, a gente também vai passar por todo o fundamento da psicologia analítica, entender quem foi Jung, como ele observou, como ele se organizou de acordo com os princípios dele sobre o inconsciente, subconsciente, o que é o self, o que é o ego, o que são as personalidades, o que são os complexos, o que é o arquétipo sombra, o arquétipo da criança, o ânima, ânimos, né, as complementariedades masculino e feminino no meu psiquismo. A gente vai passar por várias mitologias para que a gente entenda um pouquinho o sentido simbólico de tudo isso e de toda essa transcendência humana. E daí a gente conversa também sobre essas personalidades de vidas passadas, subpersonalidades, como elas se manifestam, como elas interferem no meu psiquismo e, claro, como eu posso aumentar essa governabilidade, essa autorrealização, essa automestria de mim mesmo, para que eu tenha mais controle, harmonia, equilíbrio, neutralidade, para que eu não seja muito governado por esses impulsos, para que eu tenha sim esse exercício de mais autoconsciência e que aí sim eu consiga manifestar o meu eu superior e sair para a vida para a minha autorrealização. Então, tudo que a gente vai aprender tem esse princípio e esse fundamento. Aí sim, depois que a gente passar por todo esse conteúdo, a gente passa para a técnica. Então a gente faz toda a prática, né, de todos esses comandos que estão descritos passo a passo. É só fazer a leitura dos comandos e o passo a passo que a técnica por si já acontece. Ela já está absolutamente construída para isso. E aí, claro que a gente vai defender muito essa questão da autoaplicação, né, nesse processo de meditação, para que eu desenvolva a minha própria consciência, para que eu desenvolva a minha percepção, né, a minha expansão de consciência e a minha liberdade. Então, é um curso que vai ser muito utilizado para si mesmo, para a autorrealização, para a autoaplicação, em processos de meditação, assim como na meditação, que é algo tão fundamental no nosso desenvolvimento de expansão, na nossa transformação, né, e de autorresolução mesmo. A meditação é chave fundamental. A apometria vai justamente trazer esse aspecto,
É uma forma, é uma técnica de promovermos essa meditação, de promovermos esse direcionamento mental para que ele fique no positivo e não seja governado por todas essas interferências e contaminações. Então a gente passa por toda essa parte prática para que você aprenda a fazer e para que você também consiga fazer atendimentos, atender outras pessoas, fazer os campos de proteção, promover limpezas, enfim, ou trabalhar com essa técnica, ou trabalhar em conjunto com outra técnica também no seu consultório, na sua maneira de viver e de trabalhar de maneira terapêutica, tá? Bom, falei bastante, mas eu acho que era para dar uma introdução e uma explicação fundamental a respeito do curso. Se você quiser saber um pouquinho mais, manda mensagem, eu estou absolutamente à disposição, estou aqui aberto para que a gente possa conversar muito e criar esses caminhos de navegação pelo inconsciente, pelo subconsciente, por toda a espiritualidade. Esqueci de dizer, mas também fica claro aqui no meu consultório, eu também tenho bastante ligação com o xamanismo, então a gente também fala muito a respeito de todo esse conteúdo, de toda essa bagagem ancestral e de toda essa sabedoria ancestral de se lidar com a espiritualidade. Então, fundamentalmente, o hinduísmo também vai estar, né, os processos de meditação, toda a conexão com os gurus, com os hindus, com toda essa mitologia, o budismo também e o xamanismo. Então, esses preceitos vão estar muito presentes no curso, se você também quiser conhecer um pouquinho disso. Nós sempre vamos divulgar, buscar e disseminar para que você esteja em contato com a sua espiritualidade, para que você manifeste, para que você tenha essa sua resplandecência do seu divino. Então é aqui o que nós mais vamos buscar, é a manifestação do seu eu, é o seu processo de individuação, é onde você melhor sintoniza ou tem melhor afinidade com a sua espiritualidade. Então é isso que se vai buscar, é isso que vamos disseminar e criar, nessa liberdade total de abordarmos todo esse campo da transcendência humana, tá? Para deixar isso bem claro e bem frisado. Bom, acho que em linhas gerais era isso. Estou aqui à disposição e espero poder ajudar e contribuir nesses caminhos de transformação.